Bom dia, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja conosco no dia de hoje, para que possamos viver conforme filhos de Deus, para que possamos estar sempre agradecidos a Deus pela salvação e por fazermos parte do reino de Deus. Glória a Deus. Amém. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o propósito de Jesus. Qual foi a finalidade de Jesus vir a este mundo? Às vezes nós pensamos de forma errada. Nós encaramos Jesus como se ele fosse um milagreiro, como se ele fosse uma pessoa que estivesse à nossa disposição para atender os nossos pedidos. Não, Jesus sim, ele fez muitos milagres, ele atende às nossas orações, mas o propósito de Deus, de Jesus vir à terra, foi nos salvar, nos tirar do reino das trevas, nos tirar do reino de pecado, porque quando Adão e Eva pecaram, eles abriram a porta da terra para que o pecado entrasse e passasse a reinar em nossas vidas. E aí todos os descendentes de Adão e Eva passaram a nascer em pecado e passaram a viver em pecado. Somente aqueles que têm Jesus em seus corações, que têm o Espírito Santo em suas vidas, podem viver não sem pecar, mas podem viver, ter condições de não pecar, condições de dominar o seu corpo, dominar a sua vontade, dominar o seu coração e não pecar. Mas não tem condição de não pecar nunca. Nós sempre pecamos, nós pecamos todos os dias, porque nós recebemos esta herança de Adão. Mas Deus, lá no Éden, prometeu, quando ele foi falar com Adão e Eva, depois que eles pecaram, ele se dirigiu à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente que veio da mulher, que é Jesus Cristo. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Os homens maus, os homens que foram dirigidos por Satanás, eles crucificaram Jesus. Eles feriram o calcanhar de Jesus. Mas Jesus esmagou a cabeça da serpente, esmagou a cabeça do mal, do pecado, quando ele se deu por sacrifício na cruz. Ele levou sobre si todos os nossos pecados e ele foi um sacrifício aceitável por Deus, porque ele era Deus, ele era perfeito, ele não tinha erro. Jesus, como homem, não pecou, e como Deus, ele era o sacrifício perfeito para que nós fôssemos aceitos diante de Deus. É claro que o Senhor Jesus, ele atende os nossos pedidos, as nossas orações, mas o propósito de Jesus ter vindo ao mundo foi para nos resgatar do pecado, foi nos livrar do pecado. Quando Jesus nasceu, o anjo apareceu para os pastores e lhes disse: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, quando Jesus nasceu, o propósito do seu nascimento foi nos salvar. O único propósito foi nos salvar. Em Lucas 19, 10 está escrito: porque o Filho do Homem
veio para buscar e salvar o perdido. Depois, em João 3,17, está escrito: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio julgar o mundo. Tanto é que Jesus não julgou. Quando levaram aquela mulher em pecado para Jesus, o que Jesus disse? Quem tiver pecado, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí Jesus disse para a mulher: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Então Jesus não veio nos condenar, não veio nos julgar. Jesus veio nos salvar. E Jesus vai ser o nosso advogado junto de Deus, quando na sua segunda vinda o mundo for julgado por Deus, for condenado por Deus, quando Satanás e seus anjos serão julgados no lago do fogo do inferno, e os ímpios que não tiverem Jesus em seu coração também serão jogados lá. Mas os que têm Jesus em seu coração, os que aceitaram Jesus como seu único Salvador, como seu mediador junto a Deus, como Jesus dirá para Deus: não, esse eu morri por ele, eu fui o sacrifício perfeito para que ele pudesse ser salvo. Então, aceitar a Jesus como nosso Salvador é a segurança de que nós não seremos jogados no inferno, no lago de fogo. Por quê? Porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus, nos resgatou com seu precioso sangue. Em 1 Timóteo 1,15 está escrito: fiel à palavra e digna de toda aceitação. Então, a palavra de Deus, ela é fiel. Tudo irá se cumprir. Parte já se cumpriu. Quando Deus prometeu a Adão e Eva, e prometeu depois a Abraão que de sua descendência viria o Senhor Jesus. Então, essa parte já se cumpriu, porque Jesus já veio e já morreu por nós. Mas ainda vai se cumprir a outra parte, que é quando Jesus virá de novo para nos levar para si, para o reino de luz, para o reino do seu amor. E os que não têm Jesus, os ímpios, os que não aceitaram Jesus, e juntamente com Satanás e seus anjos, serão julgados. Mas nós não, porque o Senhor Jesus é o nosso advogado. Ele já pagou o nosso preço. Ele fez a intermediação entre Deus e os homens, porque Jesus é Deus. Somente um Deus poderia fazer a intermediação, porque nós, como pecadores, nós não temos condições de fazer nada por nós mesmos, nada, porque nós somos pecadores e Deus aceitou a sua mesma intermediação. Deus fez a intermediação, ele como sacrifício perfeito, através do sangue de Jesus na cruz. Então, fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou principal. Então, o fim único de Jesus vir ao mundo foi nos salvar. E nós não podemos perder essa oportunidade. A oportunidade de aceitarmos Jesus como nosso advogado, como nosso mediador, como nosso Salvador junto ao Pai. E o Jesus, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome de Senhor Jesus. Obrigado por assistir o vídeo. Se você puder, dá o curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Amém.